Nick Rainer não é culpado de assassinato. Imprima isso. Imprima isso após se retirar da defesa do acusado de assassinato, Nick Rainer. Essas foram as palavras de despedida de seu agora ex-advogado, Alan Jackson. Mas o que ele não disse? Ele não disse que Rainer não matou seu pai, Rob Rainer, nem sua mãe, Michelle Singer. Não, ele disse que ele não é culpado. E isso é muito revelador. Isso é muito específico. Isso parece ser uma pista muito importante sobre qual defesa potencial será apresentada. Talvez como esse caso pode prosseguir e se, na verdade, Nick Rainer não é culpado de assassinar seus pais, especialmente agora que está sendo relatado que ele pode achar que é vítima de uma conspiração. Vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Olá, em nome de Morton Jackson Quinn e com consentimento do Sr. Rainer, peço a retirada do registro do seu advogado. Após nossa conversa no gabinete e as explicações dadas ao tribunal, acredito que agora só nos resta retirar seu advogado e pedir confiança em nós. Só mais uma semana jurídica agitada na história de Nick Rainer. E eu prestei muita atenção às palavras usadas pelo agora ex-advogado dele, Alan Jackson, que se retirou do caso. E eu vou mostrar tudo para vocês, porque isso levanta muitas perguntas sobre o que realmente podemos esperar agora. Para Nick Rainer, ele está com um defensor público, não com Alan Jackson. O que isso significa? Para mim, essa é a parte mais importante. É possível que acabamos de receber uma grande pista, uma grande confirmação sobre a defesa dele e se ele, de fato, será considerado inocente da acusação de assassinato. E acabamos de saber, aliás, que Rainer pode, de fato, acreditar que é vítima de uma conspiração. Então tem muita coisa para processar aqui. Agora, sobre o que estamos falando, Nick Rainer, 32 anos, foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau pelas supostas mortes a facadas dos pais. O diretor, Rob Reiner, e a produtora Michelle Singer Rainer foram encontrados mortos em casa em Brentwood, Los Angeles, em 14 de dezembro. Foi um crime brutal. Nick Rainer responde a acusações de homicídio com circunstâncias especiais, incluindo múltiplos assassinatos e alegações especiais, certo? Há também uma alegação especial de que ele supostamente usou pessoalmente uma arma perigosa e letal, uma faca. E lembre-se, ao acrescentar isso, que pode resultar na pena de morte se ele for condenado, ou pelo menos prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Então, as apostas aqui são incrivelmente altas. Após o adiamento de sua primeira audiência de acusação, ela foi remarcada para o dia 7 de janeiro nesta semana. Mas em vez de uma audiência de acusação padrão, certo, onde o réu é informado das acusações, de seus direitos constitucionais e talvez declare sua defesa, a audiência teve que ser adiada novamente. Desta vez, seu agora ex-advogado, o renomado criminalista Alan Jackson, deixou sua defesa. Foi um anúncio bombástico. Nick Rainer agora tem uma defensora pública, Kimberly Green. Vamos discutir o que isso significa para ele e por que ele e Alan Jackson podem ter agido assim. Retomo o meu ponto principal e o que Alan Jackson disse após o anúncio fora do tribunal. Quero que você preste muita atenção ao que ele diz. Lembre-se, como advogado, as palavras que ele usou são deliberadas. Isso, na minha opinião, nos dá uma ideia de qual pode ser a verdadeira defesa legal e cria uma discussão sobre se, de fato, Rainer será considerado inocente da acusação de assassinato. Ouça só esta manhã. Precisei deixar de ser advogado de Nick Rainer. Circunstâncias além do nosso controle, mas mais importante, circunstâncias além do controle de Nick determinaram isso. Infelizmente, isso tornou impossível para nós continuarmos representando o Nick. Legalmente e eticamente, estou proibido de explicar todos os motivos. Eu sei que essa é uma pergunta na mente de todos. Esperamos que o defensor público assuma o caso. Já foi nomeado e protegerá com competência os interesses de Nick Rainer enquanto ele avança pelo sistema. Mas deixe claro, muito claro sobre isso. Minha equipe e eu continuamos profundamente comprometidos com Nick Rainer e com os melhores interesses dele.
Na verdade, nós sabemos, não estamos apenas convencidos, nós sabemos que o processo legal vai revelar os verdadeiros fatos das circunstâncias que envolvem este caso. O caso de Nick. Você sabe, muita coisa foi publicada recentemente nas últimas 3 semanas, muita coisa foi publicada sobre Nick, sobre a família dele, sobre as circunstâncias. Especulações estão sendo publicadas. Em 15 de dezembro, cedo pela manhã, eu estava em Nova York e recebi uma ligação. Eu e minha equipe largamos tudo. E pelas últimas 3 semanas dedicamos literalmente todas as horas acordados para proteger Nick e seus interesses. Investigamos esse assunto de cima a baixo, de trás para frente. O que aprendemos? E você pode confiar nisso. É que, de acordo com as leis deste estado, de acordo com a lei da Califórnia, Nick Rainer não é culpado de assassinato. Imprima isso, imprima isso. Desejamos o melhor para ele daqui para frente, e isso é tudo por hoje. Nick Rainer não é culpado. Não que ele não tenha feito isso. Não que ele não tenha matado Robin Michelle. Não que ele seja inocente, certo? Não que outra pessoa tenha feito isso. Então isso deixa algumas possibilidades alternativas de defesa. E se Nick Rainer será considerado inocente por um júri? Quero abordar isso e o motivo da saída de Jackson. O que esperar do defensor público e da audiência de 23 de fevereiro para falar sobre isso? Chamo Seth Zuckerman, advogado criminal. Obrigado pelo seu tempo, Seth. Tem muitas camadas aqui, certo? Vamos falar primeiro sobre a retirada da representação. Quando você ouve Jackson basicamente dizer que não teve escolha a não ser se retirar, o que você acha que aconteceu? Obrigado por me receber, é um prazer estar aqui. Acho que 2 coisas. Primeiro, que há uma questão com os honorários advocatícios e que quem quer que tenha concordado em pagar pela primeira aparição de Nick Rainer após a morte dos pais dele não está mais disposto a financiar a defesa. Ou que surgiu algum tipo de conflito para Alan Jackson, em que algumas das testemunhas são ex-clientes ou pessoas que ele não pode interrogar. Sabe, uma das coisas que ele disse durante sua declaração do lado de fora do tribunal, que você percebeu e acertou em cheio, e vamos analisar essas outras questões em um momento, é que eles fizeram uma investigação minuciosa aqui, e só depois da investigação é que essas questões surgiram. Para mim, ou é questão dos altos honorários advocatícios do Jackson sem ninguém disposto a pagar, ou há mesmo um conflito de interesse e tem obrigação ética de não prosseguir por esse conflito. O mais louco é que nunca saberemos o verdadeiro motivo, certo? Ele tem obrigação ética de não falar mais. Nick Rainer é ex-cliente. O que disse na porta do tribunal já foi provavelmente demais, mas entendo o motivo. Não saberemos por que ele se retirou, mas agora tem um defensor público. Há alguns pontos sobre isso, pois depois falarei com você sobre possíveis testemunhas do caso, já que algo ocorreu na sala do tribunal, talvez indicando isso. Se esse caso avançar e algumas pessoas testemunharem, tenho certeza de que investigadores, talvez até nós, estarão envolvidos. Podemos verificar se essas possíveis testemunhas já foram representadas de alguma forma por Alan Jackson ou pelo escritório dele. Então, isso é um potencial conflito de interesses. Eu quero entrar na questão dos honorários e se o Jackson poderia ou não ser pago. Tem havido conversas sobre se é possível que Nick Rainer tenha sido pouco colaborativo, que ele seja um cliente difícil. Eu não tenho essa impressão. Por que dizer que essas eram circunstâncias fora do controle dele? A menos que você esteja realmente dizendo, olha, ele está mentalmente doente, não há muito com o que possamos trabalhar aqui. Então seria questão de competência, certo? Acho que não é isso. Precisa ser transferido para outro advogado, não posso lidar com isso. Sobre quem diz, talvez seja o Nick Rainer, não cooperando. Não vejo isso. Também não vejo isso aqui.
A declaração do Jackson foi muito específica, como você disse, certo? É que circunstâncias fora do controle do Nick Reiner levaram a isso? Então, não há conflito de estratégia nem dificuldade de comunicação entre nós. Então, eu descartei o fato de que o Jackson se retirou por causa de algum tipo de desentendimento que ele teve com o Nick. Isso claramente não é baseado na declaração dele. Na verdade, se esse fosse o motivo, provavelmente o Jackson não deveria ter dado nenhuma coletiva de imprensa do lado de fora do tribunal naquele momento. Então, eu descartei essa possibilidade aqui. Ok. Então agora, deixa eu expor meu pensamento. Esse é o meu pensamento. Minha primeira ideia foi, você está certo, pode ser um conflito de interesses, mas minha primeira ideia foi que existe uma questão de pagamento. Talvez não consiga pagar Alan Jackson, mas pode ser mais do que isso. E lembre-se, ele supostamente matou os pais, então não receberá a herança. Sempre questionaram como ele consegue pagar um advogado renomado como Alan Jackson. Esse é o ponto principal. Isso reforça minha teoria principal. Talvez ele não consiga pagar os especialistas para testemunharem seu julgamento, o que fortalece meu argumento. Quando Alan Jackson diz que Nick Reiner não é culpado, não significa que seja inocente ou que outro fez, apenas não culpado. Acho que ele fala sobre defesa por insanidade. E lembre-se do que Jackson disse ao assumir o caso semanas atrás, certo? Ele pegou o caso antes de qualquer investigação. Disse à mídia que havia questões complexas e sérias, no caso, que precisavam de tempo para análise. Achei que ele se referia à saúde mental. Pela lei da Califórnia, alguém que comete o assassinato ainda pode ser considerado inocente por motivo de insanidade. Se a defesa conseguir provar que é mais provável do que não que o réu estava legalmente insano quando cometeu o crime, ou seja, quando cometeu o crime, essa pessoa tinha uma doença ou deficiência mental que a impedia de entender a natureza e a qualidade do ato, ou era incapaz de saber ou entender que o ato era moralmente ou legalmente errado. E deixe-me acrescentar mais uma coisa. Eu sei que estou dizendo muita coisa, mas deixe-me acrescentar só mais uma coisa. Acabou de sair no TMZ. Eles dizem que fontes afirmam que Nick Reiner pode saber que matou os pais, mas está delirando. Que ele acredita que isso foi algum tipo de conspiração orquestrada contra ele para que fosse preso. Muitos pontos aqui. 7. Vamos começar. Você acha que estou enganado? Quando Alan Jackson afirma que Nick Reiner não é culpado, refere-se à defesa de saúde mental, insanidade. Acho que você não está totalmente errado. Não foi o que pensei primeiro, mas é uma das duas possibilidades reais aqui. É o que temos, certo? Nós temos essa defesa de saúde mental, ou até mesmo uma defesa por abuso de substâncias, porque sabemos que ele teve problemas com abuso de substâncias. A defesa vai alegar que ele tinha capacidade diminuída e não formou a intenção necessária para as acusações de assassinato, sendo essa a primeira possibilidade discutida. O que me veio à cabeça quando Alan Jackson afirmou que Nick não é culpado de assassinato, sendo bem específico sobre isso, a defesa para crime sob forte emoção, podendo ser considerado homicídio culposo e não assassinato. Isso é a defesa de crime cometido sob emoção forte. Nick sentiu uma raiva incontrolável como resultado de algum tipo de discussão que teve com os pais. Ele não teve tempo para se acalmar. Isso não foi um assassinato premeditado em que ele foi até a casa dos pais com a intenção de matá-los e, assim, argumentando que ele deveria ser acusado apenas de homicídio culposo, que tem uma pena muito menos severa na Califórnia do que uma acusação de assassinato. Então, quando ouvi o que Alan Jackson disse que ele não é culpado de assassinato, eu realmente pensei na defesa de crime cometido sob forte emoção e pensei, ele está dizendo que isso deveria ser um caso de homicídio culposo e não um caso de assassinato em primeiro grau. Isso é algo sobre o qual já conversamos em um episódio anterior também. Tipo, não sabemos as circunstâncias do que supostamente aconteceu naquela casa, o que aconteceu naquele quarto. Se houve briga, ferimentos de defesa ou algo assim, você está certo. Talvez tenha ocorrido no calor do momento. Se você está falando em rebaixar o caso de homicídio em primeiro grau para, digamos, homicídio em segundo grau ou, digamos, homicídio culposo. O que ele poderia estar enfrentando, então, se estamos falando agora de prisão perpétua como possibilidade ou pena de morte? O que parece improvável, mas o que ele poderia estar enfrentando potencialmente? Tipo, digamos, homicídio culposo. Uma acusação de homicídio culposo não resulta em prisão perpétua ou pena de morte, mas pode levar a uma sentença de 10 a 15 anos dependendo do caso. Isso é bem menos grave do que as acusações de assassinato que ele enfrenta. Por isso, um advogado experiente perceberia que não se trata de saber quem fez isso, como você disse.
Sabemos que algo ocorreu na casa dele e que ele afirmou isso. Ele não é culpado de assassinato, nem matou os pais. Ele é completamente inocente, mas há algumas circunstâncias aqui que mostram que ele não é culpado de assassinato. E realmente são essas duas opções, certo? Ou é a defesa por insanidade, que ele não conseguiu formar a intenção devido à sua saúde mental e ou histórico de abuso de substâncias. Ou então, foi um caso de crime passional e deveria ser considerado homicídio culposo. E eu vou explorar isso um pouco mais. Mas, seja um tipo de crime passional ou uma defesa baseada em saúde mental, a defesa precisaria de especialistas para testemunhar sobre isso. Se for questão de dinheiro e Alan Jackson disser que não pode pagar, talvez um defensor público e o Estado ajudem a dividir os custos dos especialistas. Estou enganado sobre isso? Acho que sim, pois os honorários de Alan Jackson seriam 10 vezes maiores que o custo de um especialista, certo? Especialistas custam caro, mas é improvável que um advogado criminalista experiente como Alan Jackson, com ótima clientela, saísse do caso só por uma questão de especialista. Duvido muito disso. Não nego que seja possível, mas se houve problema, envolveu todos os honorários, tanto advocatícios quanto dos especialistas. Isso teria levado ele a se retirar, se fosse uma questão de honorários. E, aliás, rapidinho, um caso de tanto destaque, com muito em jogo. Advogado renomado não aceitaria o caso gratuitamente. Provavelmente não, ele aceitaria. Você, como chamamos de Lobonum, sabe, é um honorário menor, bom para publicidade e para estar em um caso assim. Li ontem no New York Post que Alan Jackson pode ter desejado sair do caso, porque ele teria sido um pária na comunidade de Hollywood, porque ele teria que defender Nick Reiner, enquanto os pais dele eram adorados na comunidade de Hollywood. Acreditamos que muitas pessoas da comunidade de Hollywood serão testemunhas no julgamento. E então ele pode ter querido sair do caso simplesmente porque não queria se tornar um pária e afetar clientes passados e futuros. Não estou dizendo que esse seja o caso, não tenho conhecimento disso, mas houve uma reportagem no New York Post sobre isso ontem à noite. Ele acabou de afirmar publicamente Nick Reiner, acusado de matar sua amada. Eu não acho que esse seja o caso novamente, não estou dizendo que seja isso. Não acho que alguém que acredita tanto na Constituição quanto Alan Jackson sairia do caso só porque é uma causa impopular. Mas é isso que está sendo divulgado por aí. Quero voltar à questão de existir fundamento para a defesa por insanidade, certo? Ele nem conseguia perceber o que estava fazendo. Ele nem conseguia perceber se o que fez era legal ou moralmente certo ou errado, sabe? Há alguns aspectos complicadores nisso, porque você se perguntaria, por que ele fez check-in em um quarto de hotel cedo naquela noite, sendo que aparentemente ele estava morando com os pais? O que ele estava fazendo, sabe, nas câmeras de vigilância? Ele entendeu o que tinha acontecido, mas além do que, o TMZ havia noticiado sobre essa ideia de que ele poderia estar pensando que havia uma conspiração contra ele. Segundo o Los Angeles Times e a KNBC, Nick Reiner recebia tratamento para esquizofrenia quando os pais morreram. E deixe-me acrescentar também, Harvey Levin, do TMZ disse, abre aspas, fontes com conhecimento direto nos disseram, um mês antes dos assassinatos, os médicos mudaram a medicação que Nick estava tomando para transtorno esquizoafetivo. Acrescentando, quando Alan Jackson explicou por que um júri o declararia inocente, nos disseram que isso se deve à troca dessas medicações, que literalmente o tiraram do juízo. Rob e Michelle ficaram alarmados ao notar a mudança nele. Sabiam o que acontecia, mas, sem serem médicos, não sabiam resolver. Então Rob e Michelle estavam vendo o filho deles entrar em declínio, e não havia nada que eles soubessem fazer para impedir isso. Agora fale sobre isso comigo. Seth. Sim. Essa é uma defesa viável e possível. E segundo reportagens, houve muita cobertura sobre o que ocorreu na festa na casa de Coney O'Brien na noite anterior. Relataram o comportamento de Nick nas semanas antes da morte dos pais. Essa defesa é viável se ele foi diagnosticado com esquizofrenia e teve a medicação alterada um mês antes dos assassinatos, certo? Se ele está delirando ou não, se tem sanidade mental, é uma defesa válida, pois isso impediria a intenção necessária para a acusação de assassinato. Talvez por isso, Alan Jackson enfatizou não ser culpado de assassinato. O que busco é o que mostram as mensagens de texto. Se ele enviou mensagens insanas e delirantes aos pais semanas antes da morte deles, isso seria um grande indicativo. O que mostram as câmeras de segurança antes? Presumo que haja câmeras de segurança na casa. O que mostram as câmeras do hotel onde ele está? Existem muitas evidências desconhecidas. Isso nos daria pistas sobre a saúde mental dele na época do assassinato, ou até mesmo antes disso.
Como advogado de defesa, quero saber como ele estava nos meses e semanas antes da morte dos pais, caso use isso como defesa. Se ele era tratado por um psiquiatra e medicado, isso é uma ótima evidência para a defesa mostrar o diagnóstico de esquizofrenia. Isso não é algo novo que eles estão inventando depois do assassinato dos pais dele, e nesse ponto isso se torna uma defesa mais viável. Quero ver as evidências e os prontuários médicos, mas isso vai demorar. Destaco também que ele está em um hospital psiquiátrico desde a data da primeira audiência, o que para mim diz muito. Devem estar fazendo um exame de competência para ver se ele pode prosseguir. Parecia que fariam a audiência na semana passada, antes de Alan Jackson sair. Mas eu ficaria curioso para saber o que está acontecendo nesse hospital psiquiátrico, porque se ele não estiver apto a prosseguir, ele ficaria nesse hospital psiquiátrico até que, e se algum dia for considerado apto a prosseguir. O caso pode ser adiado se ele não for considerado apto a entender as acusações. Sim, ele está no Centro Correcional Twin Towers, em Los Angeles. A revista People informou que o xerife do condado de Los Angeles, uma fonte, diz que os detentos, onde ele está localizado, têm doenças mentais significativas e precisam ser mantidos sozinhos e afastados de qualquer outra pessoa ou detento. Então, é algo para se ter em mente. Quero perguntar sobre ele estar sendo representado por um defensor público. Kimberly Green realmente afirmou isso aos repórteres fora do tribunal. Conversei brevemente com o Sr. Reiner esta manhã. Ele entendeu que haveria uma mudança na acusação, mas ainda não tivemos nenhuma conversa aprofundada. Lori Levinson, professora da Faculdade de Direito Loyola e ex-promotora federal, disse ao The New York Times que a senhorita Green foi sua aluna. Ela a chamou de uma das melhores, inteligente, ética e disse que conhece o sistema de justiça de Los Angeles. O que acha disso? Acho que muitos têm uma visão errada da defensoria pública e da qualidade de sua representação. O que pensa sobre ele assumir agora, pelo menos por enquanto? E se ele não contratar advogado particular? O que pensar disso agora? Ele é representado pela Defensoria Pública de Los Angeles. Quero dizer, defensores públicos, alguns deles são dos melhores advogados que já vi. Alguns dos advogados de defesa criminal mais conhecidos começaram como defensores públicos. Então, é um trabalho muito nobre. Eles se importam com os clientes, com a Constituição e o sistema de justiça e lutam muito. Pelo que eu vi, a senhorita Green tem uma ótima reputação. Já lidou com alguns casos muito conhecidos e complicados antes e eu espero que ela trate este da mesma forma. Do ponto de vista de relações públicas, ela deve fazer menos coletivas fora do tribunal e lidar de forma diferente como defensora pública, mas eu ainda esperaria que ele recebesse uma defesa vigorosa. Explorar todas as opções discutidas, como defesa por insanidade, impulso de paixão e investigar o que realmente ocorre aqui. Ricardo Garcia, defensor público de Los Angeles, também falou fora do tribunal nesta semana. Ouça. Falo isso em nome de todo o escritório da Defensoria Pública. Lamentamos profundamente e compreendemos a dor da família Reiner neste momento. Assim como toda a comunidade de Los Angeles, a Defensoria Pública e toda a equipe, nossos corações neste momento estão com toda a família. Esperamos que a comunidade compreenda. Este é um momento difícil para todo o processo jurídico. Pedimos sua paciência, sua compreensão enquanto conduzimos este processo pelo sistema jurídico. Estaremos disponíveis sempre que possível para responder suas perguntas quando apropriado. Muito obrigado por enquanto. Em declaração ao The New York Times, um porta-voz da família Reiner afirmou, abre aspas, eles confiam plenamente no processo legal e não comentarão mais sobre questões jurídicas. Há outro ponto que preciso tratar, já mencionado antes. Isso é importante para o caso e surgiu no tribunal. Quero mostrar. Alan Jackson conversando com o juiz recentemente. Temos uma questão administrativa para tratar em particular no gabinete do juiz. E lidando com as 10 intimações que ainda estão pendentes, há 10 intimações atuais que ainda não foram cumpridas. Solicitamos que mandados de condução coercitiva sejam emitidos e mantidos para cada um dos 10. Seth, o que significa esse mandado de condução coercitiva para possíveis testemunhas? Se você pede um mandado de condução coercitiva, está solicitando que as autoridades levem a testemunha ao tribunal caso ela não queira comparecer. Especulou-se se eram do grupo do Conan O'Brien. Por que falar de celebridades? Noticiaram que Nick foi à festa na casa do Conan O'Brien na noite anterior. Os assassinatos envolveram ele fazendo perguntas estranhas aos convidados, uma interação esquisita com o ator Bill Hader
e uma possível discussão acalorada com seu pai. Uma fonte contou que Nick assustava a todos, agindo estranho e perguntando se as pessoas eram famosas. Amigos da família disseram que a briga foi exagerada. Você se pergunta se essas testemunhas não querem aparecer por algum motivo. 2 representantes legais das 10 partes intimadas estavam no tribunal naquele dia. Houve uma objeção, afirmou o advogado. Não vejo necessidade de ordem judicial contra alguém nessa situação. A juíza, Teresa McGonigal, disse: tudo bem, ela aparentemente emitiu um mandado de condução coercitiva. Para aqueles que não têm representação legal no tribunal, mantenham isso para a próxima audiência, em 23 de fevereiro. Mas ela também indicou que a lista dessas pessoas intimadas vai permanecer sob sigilo. Você se pergunta, estamos no caminho certo? Estamos falando das pessoas da festa do Conan O'Brien? Quero dizer, provavelmente estamos falando de pessoas que a defesa ou os promotores acham que são testemunhas importantes e que precisam ser intimadas. Elas não querem comparecer voluntariamente para dar sua versão. Os mandados de condução coercitiva são usados para obrigar testemunhas a comparecer. A testemunha não está colaborando, certo? Às vezes isso ocorre não por falta de colaboração, mas porque, em casos de grande repercussão, querem garantir tudo correto e garantir que tudo esteja ordenado pelo tribunal. Isso serve para trazer alguém com informações ao tribunal, semelhante a uma intimação. Sim. Inclusive, a Estados Unidos Weekly analisou possíveis testemunhas, mas isso é só especulação. Então, além de outras pessoas na festa, talvez o ator Bill Hader, que aparentemente teve esse encontro naquela noite com Nick, onde supostamente disse a Nick que estava tendo uma conversa particular com alguém. Quando Nick tentou se intrometer, ele apenas olhou para Nick e saiu. A Estados Unidos Weekly também cita Billy, Crystal, Larry e David. Eles teriam ido à casa dos Rainer após os assassinatos. Eles mencionam o comediante Eric Idle, que disse no US ter conversado com Rob Reiner por mais de 1 hora na noite dos assassinatos. Romy Reiner, irmã do Nick, filha dele, teria encontrado o corpo do pai. Também a Jake Reiner, irmão do Nick, acha que a Estados Unidos Weekly pode estar certa sobre possíveis testemunhas e envolvidos neste caso? Acho que sim. Esses são provavelmente as principais testemunhas. Os irmãos do Nick, Romy, que encontrou os pais deles, e o outro irmão. Toda essa discussão sobre o que ocorreu antes dos eventos pode servir como testemunho útil para a defesa, certo? Porque se eles puderem falar sobre a parte delirante de como Nick estava agindo antes de matar os pais dele, eles podem ajudar a defesa, então essas testemunhas servem para ambos os lados. Penso o mesmo sobre alguns amigos próximos de Rob Reiner. Você citou Billy, Crystal e Larry David, mas eles não estavam presentes quando o corpo foi achado, então o depoimento deles não seria relevante. É sobre o que Rob estava contando para eles nas semanas e meses que antecederam sua morte, sobre as interações deles com o filho e o que eles estavam observando. Se são bons amigos, o que observavam ao ver Nick surgir sempre que iam à casa de Rob Reiner. Não se trata só do que ocorreu após a morte, mas também do que observaram antes dela. E podem ser testemunhas que a promotoria talvez não queira chamar, pois podem dizer, sabe de uma coisa? Eles apoiam defesas como saúde mental, insanidade ou crime passional. Ainda há muito a avaliar, e ele nem foi formalmente acusado. Acho que eles estão no caminho certo quanto a algumas testemunhas importantes. Você acha que o possível aspecto de celebridade faz a lista ser mantida em sigilo? Acho que o destaque do caso se deve ao aspecto de celebridade. E eles não querem que esses nomes sejam divulgados porque, você sabe, a TMZ e todos os outros veículos de mídia vão acabar indo e fazendo plantão na porta da casa dessas pessoas. Então, mesmo que não sejam celebridades que estejam na lista, eles estão tentando proteger todo mundo porque isso se tornou um caso de tanto destaque. O que esperar da audiência de acusação dele em 23 de fevereiro? Ele segue preso, sem fiança. Se isso realmente acontecer, se não houver mais nenhuma surpresa, o que podemos esperar da audiência de acusação dele no dia 23 de fevereiro? Quero dizer, eu esperaria que a audiência de acusação dele fosse bem direta, certo? Ele vai se declarar inocente das acusações e então vão marcar uma data e o processo de apresentação de provas vai começar. Podem ocorrer audiências preliminares, mas creio que será uma declaração padrão de inocência e o caso seguirá. O único outro possível é se precisarem de mais exames de competência mental, o que causaria outro atraso. Se o defensor público solicitar nova avaliação para verificar se ele pode continuar no caso... Nesse momento, ele teria que declarar: olha, inocente por motivo de insanidade?
Ou ele pode deixar isso para depois? Sim, você apenas declara inocente. Depois, a defesa pode apresentar alegação de insanidade aos promotores e ao tribunal uma vez. Já avaliaram e decidiram que essa será a defesa usada. Porém, na audiência de acusação, ele apenas declara inocência. E a defesa que você pretende apresentar não precisa ser discutida com o tribunal nesse momento. Seth Zuckerman, muito obrigado por dedicar seu tempo, por debater comigo algumas dessas teorias, algumas dessas ideias que talvez eu tenha, e vamos ver como as coisas evoluem. Mas Seth, realmente, agradeço muito por você ter dedicado seu tempo, e é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.